Deus na minha vida. E Ele que determina todas as coisas. Eu quero dizer para você que ser ministro do Senhor é algo realmente difícil. A primeira e grande má impressão que se tem daqueles que querem chegar ao presbitério é que, chegando ao presbitério, ganhar-se-á uma posição de destaque. E eu quero dizer a você, meu irmão, meu amado Gerson, e os meninos que vão ser consagrados, é bem diferente disso. Quanto mais você recebe consagração, mais você está para servir. Quanto mais consagrações, mais abaixamos-se para receber o fato de Deus que é leve, porque Jesus nos ajuda a carregar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem aprovado esses nomes. E é por isso, baseado nisso, que eu queria, juntamente com Paulo, impor as mãos sobre essas vidas, consagrá-las ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria chamar o Gerson e a sua esposa. Queria chamar a Ana Maria e a Lucimar aqui também, por favor. As duas mãos, por favor. Deus quis agora, Senhor, diante, Senhor, do exército angelical, Senhor, que está presente, Pai. Agora, Pai, diante da tua igreja, Senhor. Nós agora, Pai, Senhor, pedimos, Senhor, na força, no poder do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Senhor, no ministério, Pai, presbíteros, Pai, para essa canta na mar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, consagramos a vida do Gerson, a vida da sua esposa. Senhor, desde agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, proibindo o diabo de tocar nessas vidas. Senhor, que agora em grande, Senhor, eles são propriedade sua, Pai. Deus abençoa. Deus ministério, Senhor. Em nome de Jesus, tomarmos essas vidas, Senhor. Diante da tua igreja, diante dos seus anjos, Senhor. Diante de todas as potestades malignas, Senhor. Certo, Pai, Senhor. Pai, declaramos, Senhor, que esse varão é teu, Senhor. Toda a sua família é sua, Senhor. Para fazer, Senhor, aquilo que é dentro dos teus olhos, Senhor. Para pregar, Senhor, o teu poder. A luz, Senhor, ao cego, Senhor. A libertação ao cativo, Senhor. A cura ao enfermo, Senhor. Em nome de Jesus. Consagramos a sua mente. Consagramos o seu coração. Consagramos as suas mãos. Consagramos os seus pés. Senhor, Ele é todo teu, Senhor. Para o teu serviço, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero apresentar o mais novo componente do ministério da igreja, Gerson e a sua esposa. Que a igreja agora os recebe dizendo: Senhor Jesus.
partir de hoje, o ministro do Senhor tem lugar na tribuna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar agora os jovens. Você quer falar alguma coisa? Amém. Queria chamar a primeira irmã Madalena aqui, por favor. Por favor. Vamos orar pelo casal também. Eu quero dizer para você que esse irmão aqui é um irmão que eu amo muito. E faz parte da minha infância. E muitas coisas que eu aprendi na vida foi através desse irmão. No campo musical, no campo profissional. Ele é muito importante para mim. Amém? E é com satisfação que eu quero nessa noite também abençoá-lo como família para o Senhor. Ele já é. Não é porque ele vai ser, ele já é o serviço do Senhor. Mas queremos abençoá-lo. A igreja toda abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém? E se nas suas mãos da cá, vamos abençoar essa família. Vem cá, as esposas, por favor. E põe as mãos simbolizando a igreja. Paulo, vem aqui. Pastor João, vem a mão também. Aleluia. A igreja, estenda as mãos para cá agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está o ministério da igreja. Amém. O ministério escolhido pelo Senhor. Mesmo antes de ter sido formado, dentro da nossa família já tinha escolhido. Ele já tinha sido estabelecido muito antes de termos nascido. Ele já tinha estabelecido isso. Amém? Senhor, agora em teu nome, vai representar a tua igreja reunida nesse lugar. Nós, ó Pai, abençoamos a vida do Francisco, Senhor. O teu servo que tem trabalhado, Senhor, nesse lugar, Senhor. Pai, que tenha o Deus de poder entregado hora, Senhor, a Deus, Senhor. No louvor, Senhor, na música, Senhor, na palavra, Senhor. Na pregação, ó Deus. Abençoamos ao teu servo, Senhor. Francisco, a Madalena, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, conhecemos o braço tocar nessas vidas, Senhor, para a bênção de Deus, Senhor. Para o teu serviço. Abençoamos a sua casa, abençoamos a sua segurança, abençoamos a sua família, em nome de Jesus. Glória. Bem, esses irmãos também fazem parte do ministério da igreja. Aleluia. Eu queria agora chamar os queridos Leonardo, Frei, por favor. Qual vai dirigir essa oração da Paula? Pai, com muita misericórdia, Senhor. Glória a Deus, Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Nesta noite aqui, Senhor. Tu estás presente aqui, Senhor. E nós estamos, Senhor, obedecendo, Senhor, ao teu mandado. Aleluia, glória seja dada ao teu nome. Ai, essa cerimônia de consagração, Senhor, dos teus servos, Senhor, enche esse espaço. Eles possam ser, Deus, aqueles povos valorosos, Senhor, obedientes ao teu mandado.
ministério não pode separá-los para os presbíteros que são solteiros. E a palavra de Deus diz que os ministros têm que ser casados, mas são consagrados para o serviço. E a Bíblia diz lá em Levítico sobre a ministração da música da igreja feita por homens separados por Deus. É o ministério levítico. Bem, isso aqui é o levita. Esse é um levita. Bem, existe o ministério da palavra. Isso aqui é um profeta de Deus. Bem, existe o ministério da revelação, está aí o sangue. Talvez você esteja achando tão estranho. O sangue nunca foi usado na revelação, mas vai ser usado em nome de Jesus. Eu quero dizer para a igreja, em nome de Jesus, os nossos irmãos têm que ser cobertos em oração todos os dias, todo o ministério, todos os dias. O grupo de intercessão tem a obrigação, todos os dias, de interceder por esses homens. Bem? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, sério. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
que o Senhor ele falou algo muito importante. E a minha esposa teve discernimento do Senhor e acaba de mandar para mim aqui aquilo que o Senhor quer de nós. E algo tão, talvez tão embaraçoso quanto sublime. Que nada mais é que o Senhor quer que eu e minha esposa estejamos recebendo a oração da igreja também. Aleluia. Quero dizer que eu estou aqui para servir o Senhor. Se o Senhor está mandando fazer isso, porque deve ter alguma coisa para fazer. E eu não sei o que é. Se eu disser para você que tem, eu digo, eu não sei. Mas o Senhor quer que sejamos recebidos pela igreja também. Eu quero pedir agora aos presbíteros que foram encostados nesta noite. A irmã Madalena, vem aqui, por favor. A irmãzinha, esposa do Jefferson, vem aqui. Eles vão orar por nós agora. Vamos nos ajoelhar. Amém? Para receber a oração. Isso é ordem de Deus. Eu não estou fazendo porque eu pensei em fazer. Não é isso. Eu nem sabia que ia acontecer com o Senhor. Amém? Mas o Senhor assim quer. E assim nós vamos fazer. Assiste, por favor. Meu João.
eu pensei até em não aceitar, porque já fazem 3 semanas que eu não prego na minha congregação. As pessoas estão ansiosas para perguntar, pastor Jorge não prega mais? Mas o Senhor tem levado por caminhos muito interessantes. Eu fui convidado a participar de um curso de casais na Igreja Brasil para Cristo, perto de casa, e eu vinha saindo da igreja com minha esposa. Quando chegou perto do lugar, já tinha 2 caminhos: um caminho mais longo e um caminho mais curto. O caminho mais curto era um caminho mais difícil de andar, e o caminho mais longo era um caminho mais movimentado, e a Veiga Gaspar ali. Então aquele passo, ele ficou aquele ali pelo caminho mais curto, apesar do caminho ser mais difícil. E eu queria ver o caminho mais longo, porque era mais bonito. E paramos assim, na calçada. Enquanto ficamos conversando ali, por onde íamos, embaixo de uma perua fome. Nessa perua veio um pastor, amigo nosso. Aliás, esse pastor, ele está em Jesus hoje, que o Senhor nos usou para pegar a palavra para ele. Nós chegamos a palavra para esse moço lá na Codeste. E hoje ele é um pastor. E olha, eu estava te procurando, já falar com você. Olha, então fala com o Senhor, eu me seguro aqui, porque eu já tinha levado na rua e tenho que ir embora já. Quando eu preciso urgente, dentro você vai na congregação pregar para mim. Eu estou com uma congregação nova, estou ocupado amanhã e tenho que pegar. Você estava pensando em você e pedindo a Deus para encontrar com você. E aí nós fomos. No sábado anterior, nos vendendo a Brasil Martins. No outro sábado, no outro domingo, estamos na Cristo é Verdade. No outro domingo estivemos aqui com vocês. Eu ministrei aqui em Santos, passamos aqui. Hoje é sábado. Eu deveria estar em casa. É aniversário do meu filho. Lembra que eu falei para vocês? A festinha está acontecendo lá em casa. Nós estamos numa festa maior. A festa aqui é maior. Porque aqui é a festa do Espírito Santo. Eu não sei se você está se sentindo aí, mas eu aqui estou sentindo um calor tão grande, parece que o rio de fogo passa aqui embaixo, e está aquecendo esse lugar aqui. Amém, pastor João? Está quente mesmo, não dá? É o Espírito Santo de Deus aquecendo. E eu fiquei maravilhado com o que aconteceu, porque não havia programado nada disso. Isso pode ser obra do Espírito Santo. Amém? Eu não sei realmente o que o Senhor quer de mim. Aliás, eu sei o que quer de mim. Eu sei o que o Senhor quer de mim. Ele quer fidelidade, lealdade, determinação, fé, paciência, longanimidade. Por ele. Esse é o Senhor quer de mim. Não sei aonde o Senhor quer me usar, mas eu tenho certeza que o que aconteceu aqui é um conselho. Porque a palavra do Senhor para esta noite é palavra de conselho. A palavra do Senhor para esta noite é palavra de conselho. A Bíblia em 2 Epístola de Pedro, no capítulo 1. Aleluia. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 1, e o versículo 1 em diante. Amém? Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e eternidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, haver escapado da corrupção e pela concupiscência no mundo. E vós também, quando nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. A piedade é um amor fraternal e amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos
purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor agora. Pai de amor, estamos na tua presença agora, Pai, no teu altar, Senhor, e entramos ao teu santuário, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, que foi derramado por nós, Senhor. E com ele viveis, ó Deus do poder. Nós te rogamos, Senhor, a revelação viva e eficaz dessa palavra, Senhor, para alimentar o nosso corpo, alma e espírito, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, ser alimentados, Senhor, ser saciados, Senhor, pelo teu Espírito. Pai, Senhor dos exércitos, fala de maneira muito especial conosco, Senhor. Pai, trata, Senhor, das áreas que precisam ser tratadas conosco, Pai. Porque essa, Senhor, é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa vontade. E nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, amados, nos diz que nós recebemos pelo poder de Deus. Aleluia. A abundância de todas as coisas com respeito à vida e à verdade. E o poder de Deus, ele só pode vir realmente através das nossas vidas, para nossas vidas, através do Espírito Santo que está em nós. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma carga, uma porção toda especial de poder, de discernir o que é vida, de discernir o que é piedade. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Antes de ter essa experiência gratificante com o Espírito Santo de Deus, a minha visão não era uma visão piedosa. Porque muitas vezes se apresentavam problemas. E eu queria resolver os problemas de acordo com a minha visão material. E quando o homem coloca a sua mão para resolver problemas, ele perde a noção de piedade. Quando o homem realmente quer determinar sanções e castigos, ele perde a noção de piedade. E ele começa a infligir castigos aos outros e a si próprio, que o Espírito Santo não aprova. O poder de Deus nos dá um conhecimento. E aqui diz que ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à verdade. Eu achei interessante quando o pastor João falou acerca da semana, que nós costumeiramente chamamos de Semana Santa. Você sabe, amados, a primeira coisa em que eu debati na congregação onde eu cheguei foi com a Semana Santa. Vocês podem estar surpresos, mas eu vou explicar para vocês por que eu debati contra a Semana Santa. Porque eu comecei a perceber como líder de comunidade, que a minha comunidade só era cristã na Semana Santa. A minha comunidade não se preocupava realmente em servir ao Senhor, em jejuar e orar na Semana Santa. Mas eles têm razão. Porque quando Jesus Cristo vier, ele vai avisar uma semana antes para você se preparar. Amém? Não vai avisar? E não está ruim, pastor. Está ruim porque nós vamos ser pegos aqui de surpresa. Queridos, todas as semanas são Semanas Santas. Todas as semanas são semanas de vida e de liberdade e de comunhão com Deus. Todas as semanas de estar a sós com o Senhor. Todos os dias nós somos filhos de Deus, somos luz do mundo, somos sal. Existem pessoas que imaginam que o sal, que a Bíblia se refere a nós, significa que nós chegamos para temperar. O sal tempera. O sal para temperar a comida, viu? Mas no campo espiritual, nós somos sal para não deixar que o mundo apodreça. O mundo está apodrecendo. E você, e eu, e nós somos sal para impedir que o mundo apodreça. Nós não viemos para temperar, não, viu? Se você é crente que tem que temperar, vai agora em nome de Jesus e comece realmente a trabalhar para impedir que o mundo apodreça. Começa a ser crente todos os dias. Você quer continuar com a Semana Santa? Amém. Mas estenda essa semana para o mês todo. Vai ser bem santo. Glória a Deus. Não vai ser mais Semana Santa, vai ser bem santo, em nome de
O pastor deu oportunidade para que você se desculpasse. Mas eu quero dizer para você, na palavra de Deus não tem lugar para desculpa. Na palavra de Deus tem lugar para perdão. E essa palavra tão pequenininha, tão pequena, tem colocado o povo de Deus fora de comunhão. Porque o diabo é acusador. E quando você não perdoa, você não se sente indigno. E é mesmo. Porque se o Senhor nos perdoa, por que não perdoa? Porque também não receber o perdão que vem de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus trouxe para nós conhecimento. Trouxe tudo que diz respeito à vida e à piedade. E uma vida piedosa. É viver uma vida aos pés do Senhor Jesus. É viver uma vida voltada para o ministério do Senhor. Isso é viver uma vida piedosa. Nós, amados, temos escapado dessa palavra do mundo da consciência. Você sabe o que é consciência? É desejo carnal. Antes do Espírito Santo de Deus, eu posso dizer de mim mesmo, os olhos materiais se sobrepunham aos olhos espirituais, e a visão era uma visão igual daquele cego que o Senhor Jesus orou e perguntou: o que você está vendo? Aí eu estou vendo olhos como se fosse árvores. Era uma visão perfeita? Não era. O que significa isso, meu querido aqui? Eu tinha recebido um toque do Senhor, mas essa consciência do mundo, os olhos carnais impediam e eu enxergasse realmente as coisas do Senhor, quais são claras, maravilhosas, sem confusão. Eu preciso do Senhor tocar em mim. Como eu estou no passado, tocar de novo. Agora olha. Vem que tu enxerga agora. Ah, Senhor. Agora eu vejo, Senhor. Agora eu vejo, Senhor. Aleluia. Agora eu posso ver, Senhor, com nitidez todas as coisas. Talvez o seu estado nessa noite esteja ali, naquele que necessita de um segundo toque do Senhor. E eu quero dizer para você, se você abrir seu coração para o Senhor vai tocar no seu coração hoje. E você vai ter uma visão ampliada, uma visão de revelação, uma visão de profecia, uma visão de palavra de Deus. E de uma vida piedosa, aleluia. Nós escapamos do mundo. Olha que coisa bonita. Nós escapamos do mundo por Jesus. Aleluia. O Senhor nos resgatou do pecado, da maldição do pecado, da concupiscência da carne e nos trouxe para morar no reino dos filhos do seu amor. Aleluia. E agora, o que fazer agora? Eu fico pensando. Há um tempo atrás, eu estava sentado, mais ou menos está sentado no Leonardo. Talvez você recebeu uma crise, mas isso ficou marcado para mim. E eu tinha determinado no meu coração que não mais usaria a palavra para falar sobre o batismo do Espírito Santo. Eu tinha determinado para mim mesmo. E eu estava sentado, onde está sentado o Leonardo aí. E de repente, o pastor João Bernstein parou e falou assim: o irmão tem uma palavra? Ele não costumava fazer isso naquela época. O irmão tem uma palavra? E quando ele levantou, o Espírito Santo falou comigo: vai lá e fala, porque eu estou mandando, viu? Quando você quer falar, eu estou mandando você falar, vai lá e fala. Aleluia. E hoje, eu volto com satisfação e vejo que tudo aquilo que o Espírito Santo prometeu e cumpriu. Posso voltar atrás? E eu quero dizer para você que hoje a gente promessa, Deus está prometendo mais para nós. Está prometendo muito mais, Ele está dizendo: isso é eu que faço. Aleluia. E quando eu faço, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Aleluia. Usei a palavra para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Houve uma luta. Houve. De quem é a vitória? De quem é a vitória? É de Jesus. É Ele que é vitorioso. Jesus é vitorioso. Porque Ele sempre é vitorioso. Amém? Ele é vitorioso. Não sou eu, não é você. Jesus é vitorioso. Aleluia. Jesus
depois que você orou, depois que você creu, depois que você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, e agora? Pastor, eu já falo muito estranho, pastor. Olha, eu já falo muito estranho. Todo dia que eu vou orar, eu falo muito estranho. E aí? Mas foi só para isso que ele queria o poder do Senhor? Para falar muito estranho? Só para isso? Se for só para isso, em nome de Jesus, pode parar de falar muito estranho. Se for só para falar muito estranho, pode parar. Você fala muito estranho, sim. Por quê? Primeiro porque a palavra de Deus diz que a língua estranha edifica. Amém? Amém. Se agora a sua edificação, amém, continue falando. E fale bastante consigo mesmo com o Senhor, é para a sua edificação. Isso traz benefício para a sua vida espiritual, amém? Glória a Deus, eu também falo, eu gosto de falar. Aleluia! Eu gosto de falar também. Mas se não for para a sua edificação, e se essa língua estranha que você está falando não traz profecia, não traz revelação, não traz exortação, traz conforto, para pensar agora, meu querido. Nós agora cheios do Espírito Santo. Temos recebido de Deus a capacitação para entender a vida e a piedade. Temos recebido de Deus a bênção que é ter escapado do mundo. E receber do Senhor as promessas da sua palavra. Diz alguns estudiosos que são 8.000, mas eu digo que são muito mais de 8.000 bênçãos que o Senhor ofereceu para nós. Aleluia! E agora, amados, temos acesso a essa tão grande número de promessas que o Senhor tem para nós. Entrando com intimidez no santuário de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, revestido no Espírito Santo, que traz poder de fogo. O que ele nos fazer, meus queridos? Diligentemente participar da natureza divina. Você entende isso? Diligentemente participar da natureza divina. Porque o Espírito Santo não é algo comum, nem qualquer. Mas é natureza divina. É Deus habitando em nós. Aleluia. E quando nós falamos de participar diligentemente da natureza divina, significa ter realmente uma vida em santificação com o Senhor. Significa realmente ter em nossa mente que o Senhor nos resgatou da maldição do pecado do mundo e nos trouxe para lidar com Ele e reinar com Ele eternamente. Mas Ele quer que sejamos filhos iguais ao seu primogênito. Sabe quem é o primogênito de Deus? Jesus. Porque a vontade de Deus é ter uma família de filhos numerosos iguais a Jesus. Ser dirigente, participante da natureza divina significa viver igual a Jesus. Talvez você esteja pensando agora, mas é muito difícil viver igual a Jesus. É muito difícil. Um dia conversando com um irmão, hoje irmão, antigamente era católico carismático, eu disse a mim, olha, o meu é o seguinte, nós falamos muito de Jesus, mas Jesus é santo. Ele passou pela cruz do Calvário, mas ele é santo, ele não sofreu nada. Então não houve sacrifício então. Se ele não sofreu, não tem sacrifício então. Sacrifício é esse, ele não sofreu nada. E aí eu peguei a palavra de Deus para vem cá. Vamos conversar um pouquinho na palavra, vem cá. E aí comecei a mostrar para ele, olha, aqui Jesus teve despejo, aqui Jesus teve cansaço, aqui Jesus, olha, ele ficou com medo. Você está vendo aqui? Olha, Jesus aqui de novo, olha, cansado aqui de novo. Aí ele falou assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus Cristo ele veio habitar em nós como homem. E como homem, ele passou tudo que nós passamos, ele passou também. Só que ele não pecou. Ele não conheceu o pecado. E Jesus é o modelo para nós. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Pastor, isso é muito difícil. Eu já sou um pecador. Sim, pecador. Mas justificado pelo sangue de Jesus. O outro justificou com o seu sangue. Ele diz, Pai, perdoa, Pai. Porque a natureza deles é realmente pecaminosa. Mas olha, tem aqui o meu sangue como expiação. Perdoa. Justificados por Jesus. Vamos participar da natureza divina, amados.
como dirigentes, viver diligentemente. Sabe o que é essa palavra diligente significa? É estar sempre procurando aprimorar. É uma constante, sempre aprimorando, sempre aprimorando. Os irmãos que hoje foram consagrados começaram o ministério. Sabe qual é a ordem? Diligentemente se aprimorar em servir o Senhor. Aleluia. Isso é muito gostoso, sabe por quê? Porque à medida que você vai entregando o tempo do Senhor vai te entregando os seus mistérios, o Senhor vai te usando, aleluia. À medida que você vai entregando o tempo do Senhor, vai entregando, o Senhor vai recebendo, vai te devolvendo em graça, vai te devolvendo em revelação, vai te devolvendo em profecia, vai te devolvendo em palavra, vai te devolvendo em unção, vai te devolvendo em finança, vai te devolvendo em paz, vai te devolvendo em prosperidade, vai te devolvendo de todas as maneiras boas. O Senhor devolve. Quando você entrega para o Senhor devolve. Nós colocamos sempre do Senhor, nós entregamos o Senhor, entregamos o tempo, e o Senhor devolve para nós. Glória a Deus. Devemos ter em mente, amados, o que está falando, acrescentar a nossa fé e virtude. Aleluia. Eu estudando uma vez um pregador, achei muito interessante a maneira como ele falou. Ele falou: olha, hoje em dia, o povo está muito mal acostumado. O povo gosta de viver de choque. Né? É um choque aqui, aí o povo caminha um pouquinho. Leva o choque lá, caminha mais um pouquinho, aí para. Aí faz um choque e anda de novo. E sabe o que ele queria dizer com esse negócio de choque, mano? Era ministério de maravilhas e milagres. Não, o povo manda correr atrás de milagre. Quando tem milagre, está no povo. Olha, quando chega lá, vai passar, vai ficar maravilhado, caminha mais um pouco, depois cai na mesmice, até vem outro pregador, dá outro choque, anda mais um pouquinho. Mas não é assim que Deus quer a igreja. Sabe por quê? Porque os milagres, porque as maravilhas têm que acompanhar aqueles que creem. Amém? Amém? Isso não tem que ser um acaso, mas tem que ser uma constante na igreja. O céu tem que ver, o paralítico tem que andar. Aleluia! Porque o Senhor Jesus é o mesmo. Ainda hoje, tirando um novo convertido, ele vinha falar comigo, pastor, meu filho está doente, está com a vida inflamada, eu não sei o que fazer, me parar. Põe a mão sobre a cabeça do seu filho, está curado em nome de Jesus. Tome posse da bênção. Eu não tive nenhuma dúvida de que a criança está curada. Eu tenho certeza que a mãe vai encontrar comigo: olha, graças a Deus meu filho não tem mais febre, não tem mais infecção, aleluia. Talvez você esteja esperando para exercitar a sua fé no filho do vizinho, né? Quando o filho do vizinho ficar doente, eu vou lá e vou orar em nome de Jesus. Saiba que o Senhor fez comigo uma prova muito dura. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Eu tenho um filho que completou 16 anos na quarta-feira. Ele tinha reumatismo infeccioso. Como aquele menino, para mim vai ser sempre menino, né? Ele ficava doente, ficava enfermo, não se podia colocar em parte nenhuma naquele corpinho que ele gritava de dor. Tinha que carregar no lençol. Procuraram os especialistas e disseram: olha, esse menino vai ter que tomar a visitação 1.200.000 de 21 e 21 dias até completar 21 anos de idade. Todo mês vai tomar a visitação de 1.200.000. E não tem jeito, porque esse reumatismo não tem cura. Nós, como nossa fé é debilitada, aceitamos aquilo como uma coisa normal e começamos a aplicar a injeção. Ele, a princípio, na farmácia, depois eu não tinha mais gente que vai na farmácia, aí comecei eu a aplicar a injeção do meu filho. E aquela picada que eu estava com o meu filho era como se eu estivesse recebendo aquela injeção, porque eu chorava junto com ele. Você sabe o que é aplicar uma injeção de desafio uma criança debilitada, magra, de ficar nesse calor, aquele hematoma, feio? Assim era o filho. E aquilo não me agradava de jeito nenhum. E eu chorava aos pés do Senhor: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E não acontecia nada. Mas como chegou uma noite, eu cheguei no trabalho, ia entrar no meu quarto, ia orar, ia fechar a porta, e os meus filhos pequenos, um enfermo e o outro na cima. O que você vai fazer? Eu vou orar. Até que eu vou orar contigo. Então ainda vou orar. Ajoelhamos de volta para a cama e começamos a orar. Orei primeiro. Quando foi orar, o menino do meio
E naquela época havia uma busca pelo batismo do Espírito Santo, ele imaginava que fosse pedir o batismo do Espírito Santo, inclusive em relação àquela noite, né, em função disso, para que pessoas recebessem o batismo do Espírito Santo. Eu pensei que ele fosse orar nesse sentido. E ele começou a chorar e disse: Deus, eu não aguento mais uma injeção. Eu quero que tu me cure, Senhor. Eu já não aguento mais. Eu não gosto de uma injeção. Deus, me cura. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo. Aleluia. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim: vai, meu servo, põe as mãos porque eu vou curar. E naquele momento, amados, eu não me segurei, pulei por cima do outro que estava do meu lado, passei por cima da cama e pular, está curado em nome de Jesus. E saí dali chorando, me botava lá na igreja que aí está, dizia: nosso filho está curado, o Senhor me usou para curar nosso filho. A minha esposa sai fora e perguntar para ela. Ela não creu. Ela: tudo bem, curou, tá bom. Vamos fazer um exame aqui se curou mesmo. E o cara que aconteceu com os exames, foi fazendo os exames, não tinha mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca mais ele teve crise. Nunca mais. Esse é o nosso Deus. E eu estou falando de fé. Então esse pastor disse para mim: olha, a igreja anda de choque em choque. Leva um choquinho aqui, leva um choquinho lá, uma cura ali, uma maravilha ali. Amém? O homem foi usado para demonstrar 15 demônios. Olha o homem de oração, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Olha, vai vir o grande, olha só, o grande servo de Deus. Você já viu o servo ser grande? Vai vir o grande servo de Deus aí. Servo, querido. Não tem grande servo. Tem servo. Se você disser que virá o servo de Deus, se pregar aqui, eu creio, porque eu também sou um servo de Deus. Agora, o grande servo de Deus eu não creio, porque não existe servo grande. Todo servo é pequeno. Aleluia. E aí, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Olha, chamar 15, 20 pessoas à frente, pessoas emocionadas, pessoas carentes, e aí, impor as mãos e orar para a cura. É fácil, o Senhor opera. Deus vai voltar atrás da sua palavra. Jesus não volta atrás. Eu quero ver fazer igual a Pedro e João, passando pela rua, um mendigo pediu uma esmola. Olha, dinheiro eu não tenho não, viu? Mas aquilo que eu tenho, eu dou. Não adianta, vai. Olha, isso que eu quero ver. Eu quero ver a mãe de Deus fazendo isso. Sem estranha, sem estranhar, diz: olha, aquilo que eu tenho de bom, levanta e anda. Mas só pode acontecer isso? Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Hein? Glória a Deus. Já vi muitas coisas acontecer. Estava uma reunião de ministério. Muitos pastores, muitos homens de Deus ali reunidos. Uma jovem com a cometida de demônio. Aí ela viu um pastor comunitário de São Caetano do Sul. Esse é bom. Vai lá, expulsa o demônio lá, lá vinha ele lá. Mas não acontecia nada. Vai vir outro lá do Rio Grande do Sul. Esse é o homem de jejum. Vai lá. Nada. E o demônio lá. Estava curtindo bem na sala. Finalmente o Espírito Santo me deu uma revelação. Diz: olha, em quem foi a mão? Tira a mão. Não, tira a mão dele. O teu mais novo aqui vai ter da ordem? Eu não quero da ordem. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para ninguém pode a mão dele. Porque ele vai sair agora em nome da palavra de Deus. Diz que aqueles que querem trabalhar no Ministério de Libertação, prestem bem atenção. Se você quer trabalhar no Ministério de Libertação, jejue e ore, porque determinadas taxas de demônio não saem, a não ser pelo jejum e pela oração. Se você quer trabalhar nesse ministério, preste bem atenção, pague por isso. Jejue e ore, para não passar vergonha. Amém? Você está, talvez se estranhando, assim, eu sou duro, eu sou claro. Comigo não tem rodeio. O Senhor não vai falar, eu vou falar. Amém? Para não passar vergonha, jejue e ore, porque não é pela minha mão nem pela tua mão, é o poder do nome de Jesus. Acrescentar virtude à nossa fé. Isso é uma virtude.
uma virtude. Dizer para a pessoa, aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. É uma virtude. Que virtude é essa? Uma virtude de reconhecer que o Senhor está em mim, de tal maneira que eu posso, em nome de Jesus, dizer para a enfermidade, sai. E a enfermidade sair. Amém? Você quer ver eu ficar triste, chateado? Quer tocar o meu telefone de madrugada que eu já tenho acontecido? Pastor, olha, tem um moço aí endemoniado lá. E você, quem que é? Quem que você me chama? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Sabe como é que é, pastor? Eu não sei nada como é que é. Eu sei que você é homem de Deus tanto quanto eu. E que o nome de Jesus atua tanto por você quanto por mim. Vai lá e escuta em nome de Jesus. Eu tenho feito isso, irmãos. Muitas pessoas não aceitam, mas eu tenho feito isso. Vai lá, em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. Não aceita, só o pastor, pode? Não é isso que eu falava disso? Não é isso que eu falava disso. Acrescente virtude à tua fé. Você tem fé? Coloque virtude nela. Receba do Senhor a virtude e dizer: o Senhor está comigo. Amém? Aleluia. A palavra fala de fé, fala de virtude, fala de ciência. E eu queria falar um pouquinho sobre ciência. Você sabe que existe uma tendência muito grande de se imaginar que o homem de Deus ele tem que ter uma graduação em teologia. E embora eu seja graduado em teologia, eu vou discordar disso. Eu não concordo com isso. O homem de Deus não precisa de graduação em teologia não, viu? Sabe por quê? Porque a ciência, quem dá é o Espírito Santo de Deus. A ciência. Não é a ciência que está envolvida com a química, com a metafísica, não. É a ciência do conhecimento da palavra de Deus. De você ler a palavra de Deus e conhecer a revelação precisa daquilo que Deus quer fazer naquele momento. Aí é a ciência que por uma palavra no meio do culto sabemos que o Senhor vai realizar naquele culto. Aleluia. Isso é a ciência de Deus. De você estar sentado, lendo uma palavra, e o Senhor vai contigo. Pela ciência que ele tem, dizer, meu filho, eu vou fazer isso hoje. Isso não se aprende na faculdade. Eu não sou contra as faculdades também não. Pelo contrário, quanto mais puderem fazer, melhor. Vão aprimorar o seu conhecimento, vão poder ser usados muito mais pelo Senhor. Mas a ciência, essa você não vai aprender na faculdade não, você vai buscar com o Senhor. Sabe como? Sabe como? Joelho no chão, jejum e oração. Amém? Para acabar a tribulação. É joelho no chão, jejum e oração. E aí você vai buscar, Senhor, me dá a palavra da ciência. Esse é o pedido, eu quero a palavra da ciência. E aí você vai ver que realmente é diferente. É muito fácil fazer um esforço. Aliás, eu tenho um esforço aqui. Aliás, não é um esforço, tem algumas coisas que aqui aí que me dizem. Não chega a ser um esforço. É muito fácil ter um esforço de pregar na mais perfeita homilética e convencer multidões. Sabe que eu não sei como os irmãos estão em andamento na faculdade, mas nós aprendemos uma época na faculdade uma hipnose que levava a igreja a repetir tudo aquilo que você queria. Você dá risada, é verdade. Aí você começou a fazer o trabalho, daqui a pouco a igreja passa acompanhando para lá e para cá. Isso acontece com um monte aí, viu? Está cheio de charlatão fazendo isso aí. Entra o estádio de futebol e aí começa a fazer lá. E você não conhece, não sabe. Quando vê, você volta cheio do Espírito Santo. Só que no dia seguinte, acaba tudo aqui, volta tudo do jeito que era. E o Espírito Santo Deus que eu conheço, ele traz paz. E essa paz é duradoura. Tá? É naquela hora, é depois, você como se fosse deliciando por muitos dias com o Senhor. Não é uma coisa momentânea, não é passageira, mas é permanente. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero dizer para você que pregar na homilética é fácil. Dividir os tópicos é fácil. Eu sei que qualquer aluno aqui na faculdade pode fazer isso. Divide tópico, introdução, desenvolvimento, conclusão, e a igreja fica satisfeita.
E o Espírito Santo de Deus é para onde, pastor? Onde é que entra o Espírito Santo de Deus aí? Na página seguinte? Aquela página que a gente não chega? Não, o Espírito Santo tem que vir primeiro. Vem, Senhor, fala através do teu servo, fala através dos meus lábios, Senhor. Você tem que se dirigir ao Senhor, dizer, Senhor, vem, Senhor, avisa em mim, Senhor, com grandeza, Pai. Fala, Senhor, pelos meus lábios, Senhor. Eu sei que sou insuficiente na tua presença, que eu não consigo entender a tua grandeza, Senhor. Mas fala através de mim, Senhor. Pai, que não sejam palavras, Pai, que vem de mim, mas que vem do teu graça na tua vida, Senhor. E essa palavra, Pai, cale no seio da tua igreja. Aleluia. Quando você tem ciência de Deus, você é diferente. Fala sobre a temperança também, esse texto aí. O que tem de crente, nervosinho é brincadeira, né, irmãos? Tudo tem crente nervoso, né, pastor? Ah, pastor. Ah, por que não me chamou que eu ia lá? Né? Pedro também era assim, Pedro. Né? Era chamado de filho do trovão por causa disso. Não é o filho do trovão, tudo era. Mas ele mudou. Ele mudou. O Senhor diz: olha, meu filho, não é assim que eu te quero, não. Eu te quero um homem humilde. Eu te quero um homem cheio de amor. Eu não te quero assim, Pedro. Eu não te quero falando bravo assim, falando alto. Eu quero você falando meio com as minhas ovelhas. Porque, Pedro, as ovelhas não são tuas, Pedro. As ovelhas são minhas. Fala com amor com elas, aleluia. Aleluia. Fala com amor com as minhas ovelhinhas, Pedro. Não faz assim, Pedro. Aleluia. Pedro foi transformado pelo Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, transformado. Quando as pessoas olhavam para Pedro, se deliciavam na figura daquele homem de Deus, aleluia. Pedro, as ovelhas não são tuas, as ovelhas são do Senhor. Não fala ácido com elas, porque eu não gosto disso, aleluia. Amém. Quantas vezes, amado, você vê pastores fazendo grossura. Eu já passou com gente para cá, até a divisa, peguei carona com o irmãozinho. Eles têm todo desconsolado. O pastor disse lá em público: olha, se não está satisfeito, pega a porta da rua e dirige da casa, vai embora. E Jesus, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ajudar, para apacentar. Eu olhava para aquele moço, novo convertido, ex-conversando também, peguei a palavra desse moço, e agora fica desesperado: o que eu faço? Ora, Senhor, fala para o Senhor. Às vezes não muda, ele não muda. Não muda, mas o Senhor é o mesmo também. O Senhor também não muda. Procura o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, temperança. Como é difícil ter temperança, né, irmãos? É difícil ter temperança. Tem pessoas que parecem que não conseguem ser temperados. Tudo tem que ser exclusivo. Você sabe que eu desenvolvi uma técnica lá em casa? Eu vou ensinar para você. Os filhos vai ser adolescentes, as coisas que é aborrecente de adolescente. Vai ficar aborrecente. E aí começa a querer falar alto, né? Aquela voz grossa, sabe? E aí chega em casa e vou falando alto. E eu começo a falar baixo. Ah, bom filho, pai. Ele puxa ele assim para o ouvido dele. Nossa, você está muito alto, seu filho. E eu aprendi que quanto mais alto você fala, mais alto você quer falar. Então tem que ser ao contrário. Né? Fala baixinho. Vem cá, meu filho. Fala aqui, não, mas senta aqui. Aí eles abaixam o som. Mas os homens muitas vezes não querem aprender isso. Não tem temperança. Mas o homem de Deus, a mulher, que é chamada a mulher de Deus, a varoa, essa tem que ter temperança. Essa tem que ter temperança. Ela não pode ser tipo furacão. Não pode. Em nome de Jesus, não pode. Existe alguém entre nós que está nesse dilema. Pode parar. Dê lugar para a Espírito Santo de Deus. Transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Tenha temperança. Amém? Descansa no Senhor. Ah, mas eu não consigo porque eu falo, não adianta. Já pensou quantas vezes Deus fala conosco que nós não ouvimos também? Deus fala não conosco, nós não ouvimos. Queremos que as pessoas nos ouçam logo. Ah, tem misericórdia, Jesus. E finalmente, eu quero falar sobre o amor fraternal e a caridade. Existem 4 tipos de amor na Bíblia, distintos. Nesse texto,
fala apenas do Filéu, claro. Filéu também, traduzido por filho também. Esse amor de amigo. Muitas vezes, esse amor de amigo, ele falta na igreja, no meio da igreja de Deus. Nós estamos preocupados em buscar o amor total, o amor ágape. Estamos preocupados em estar realmente buscando no Senhor aquele amor verdadeiro. E por isso esquecemos do amor eterno. Aquele amor que nos leva a nos preocupar com o nosso irmão. Aquele amor que nos leva a ser gentil com o nosso irmão. Ser amoroso. Eu te amo, Jesus. Faça isso agora. Existe no meio da igreja. Já a palavra caridade, traduzida literalmente por amor, e ela trata do amor e ao novo Deus. Essa deve ser uma preocupação. Nós temos que buscar sempre aprender do Senhor a amar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Por favor, não conte para ninguém. Só para vocês. O Espírito Santo de Deus me ensinou a amar. Eu não sabia amar, não, queridos. Eu falava de um amor que não era verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não envergonha. Ele não faz maldade. Ele não é soberbo. Ele não engana. E eu falava de um amor que fazia todas essas coisas. Hoje, glória a Deus, o Espírito Santo me diz, olha, não é esse amor que eu quero não, viu? Esse amor é terreno, é diabólico. Eu quero te dar um amor. O amor realmente onde você vai servir para as almas. Nós não somos estéreis. Ué, não somos estéreis? Pastor, eu não sou estéril. Sou mono. Não somos estéreis. Você sabe o que quer dizer essa palavra estéril? É que não produz. E quantas pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas sem produzir? Uma esterilidade total. Deus não nos chamou para ser crentes autômatos, não, viu? Sim, Senhor. Não, Senhor. Sim, Senhor, pastor. Não, Senhor, pastor. Vai do Senhor, irmão. Vai do Senhor, irmão. Até domingo que vem, os crentes domingueiros, ou até aqueles que são religiosos, que vêm todas as religiões, mas são estéreis. Não produz. O Senhor não nos chamou para ser estéreis, mas Ele disse que aquele que frutifica tem que frutificar o que frutifica menos tem que frutificar 30 por 1. Você entende o que é isso? 30 por 1. Você é jovem, entende? Você é jovem, entende o que é frutificar 30 por 1? Aquele que ganha menos alma para Jesus tem que ganhar pelo menos 30. Ô Jesus, tem misericórdia. Em quantas você está? Quantas? Eu falo para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho contado, Senhor. Mas se falta muito, me avisa, Senhor, porque eu quero correr, eu quero regir o tempo, Senhor. Nós não podemos ser estéreis. Mas diz a palavra de Deus, e quando temos essas coisas, quando temos a temperança, a fé, a ciência, o amor, a caridade, a virtude, nós não somos estéreis, nem ociosos, mas trabalhamos na palavra, trabalhamos para expandir o reino de Deus sobre a face da terra, trabalhamos de maneira tal que os inimigos se retraiam nessa passagem. Amém? Tem alguém impressionado com uma pessoa de olha, eu preciso orar a Deus para me tirar do meu trabalho. Mas, tanta gente pedindo emprego, você quer sair de trabalho, por que, meu filho? Pastor, porque lá todo mundo é espírito.
Só eu que sou crente. E eu não estou bem lá. Ah, meu irmão, para com isso. Lá em Deus está bom para você, meu irmão. Ganha para que decida para o Senhor. Prega a palavra. Ganha ele para Jesus. Mostra o caminho, a verdade e a vida para ele. Não saia de lá, não. Deus te colocou lá para ser luz. Aleluia. Eu fico impressionado que pessoas vão orar. A hora que eu enfermo, se volta sentindo mal. Olha, pastor, eu fui lá. Ai, dá um sopro no coração agora. Eu orei por ele, mas olha, eu não estou me sentindo bem. Que isso, meu irmão? Aquele que tem a virtude do Espírito Santo não passa por isso. Aquele que tem a fé, aquele que tem a temperança, aquele que tem o amor não passa por isso. Amém? Aquele que tem todas as coisas não é ocioso. Assim mesmo, não seja o crente ocioso. Só venha. Só venha, só benção. Quero benção. Quando é que tem benção? Quando é que vai ser a próxima ceia? Quando é que vai ser a próxima vez? Olha, quem vai querer em todo lugar? Vou lá. Quero dançar no Espírito. Quero navegar no Espírito Santo de Deus. Eu quero mais, eu quero. Entregar nada? O vaso não pode manter cheio, meu irmão. Enche, vazia, pega tudo. Como é que é isso? Não, Senhor. Nós não podemos ser ociosos, não. Temos que empregar a palavra de Deus. Ser diligente na palavra. Usar tudo aquilo que o Senhor deu para nós para dividir com os outros. Nós temos que praticar a caridade, impondo as mãos em cima dos enfermos e orando em nome de Jesus. Libertar o castigo em nome de Jesus. Não podemos ficar ociosos em nenhum. Quem tem a virtude, quem tem o amor, quem tem a fé, quem tem a temperança, quem tem a ciência, quem tem, não é ocioso, nem não é ocioso. Agora, quem não tem? Quem não tem o que é? Quem não tem fé? Quem não tem temperança? Quem não tem amor? Quem não tem ciência? O que é? Está aí na palavra. O que diz aí? É sério. É sério. Aquele que não tem essas coisas é sério. Nada vendo ao longe, havendo ser esquecido da purificação dos pecados. Havendo ser esquecido da purificação dos pecados. Eu fico pasmo quando as pessoas se esquecem do que foi. Não digo que tem que se lembrar para se punir, não, mas se lembrar para louvar a Deus. Dizer, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque no passado, Senhor, eu era isso, o Senhor, eu era aquilo, tu me libertaste, Senhor, mas eu sou um novo homem, eu te louvo por isso, Senhor. Colocar diante do Senhor todos os dias a nossa oração por isso. Senhor, eu era mentiroso, Senhor, eu era matuto, e hoje, Senhor, tu me transformaste. Eu te louvo por isso, Senhor, que não olhaste para mim, mas colocaste em mim o teu Espírito, Senhor. Aquele que não tem amor, aquele que não tem ciência, aquele que não tem palavra, aquele que é ocioso, ele é cego. Em nome de Jesus, vamos combater a cegueira. Em nome de Jesus, vamos combater a cegueira no meio do povo de Deus. Vamos cultivar amor. Aleluia. Diz a palavra da gente ser firmes na eleição e na vocação. Porque aquele que é firme na eleição e na vocação, ou seja, aquele que realmente aceita o chamado do Senhor, e aquele que realmente exige trabalho na sua vocação, ou seja, se é músico, se estiverem louvores, se é profeta, se estiverem profecia, amém? Se é usado na revelação, se estiverem na revelação, se é usado na palavra, se estiverem na palavra. Se foi chamado para o ministério do pastoreio, acha com amor as ovelhas não são suas, é do Senhor. E a casa do Senhor, talvez a igreja não tenha percebido ainda, Deus colocou os homens, cada um no seu ministério. O trabalho do amado pastor João de pastorear. Isso não quer dizer que não posso ser usado na profecia, na revelação? Pode sim. Mas o Senhor deu o ministério de pastoreio. Sabe o que o pastor faz? Apacenta. Apacenta. Apacentar não significa somente alimentar, mas trazer paz às ovelhas. Trazer paz entre as ovelhas. É pegar o cajado, aquela voltinha do cajado assim, quando a ovelha quer pular seca, ele vai devagarzinho, pega na perninha da ovelha com um jeitinho, puxa a ovelha, e põe a ovelha no colo,
e afaga a ovelha, você vai. E eu amo você, glória a Deus, eu amo você. Fica aqui comigo. Por que você quer fugir? Olha as tuas irmãzinhas tudo aí, fica com elas aí, as ovelhinhas. O pastor é aquele que passa o óleo com óleo na ovelha. A ovelha vai por aí, pega a carrapiche, se corta durante uma passada, aí corre o pastor. O pastor pega o azeite lá, e aí unge a ovelha, cuida da ovelha. Um jeitinho lá para descansar. Isso que eu percebo no pastor. Pelos desafios na vocação, amados. Se o Senhor te chamou para o louvor, que seja filho do louvor. Se o Senhor te chamou para a música, seja filho da música. Saiba que o Senhor exige um cântico novo todos os dias. Sabia disso? Aleluia! Ah, nós temos um milagre que tem sempre nos mesmos. Amém, aleluia! Mas o Senhor quer mais, Ele quer te dar mais. Hinos novos, louvores novos, aleluia! Para você compor pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai falar contigo pelas madrugadas e dizer, meu filho, olha essa música eu quero te dar. Escreve o que eu vou te dar, aleluia! E você abre os ouvidos espirituais e ouça, porque não terá outra igual, aquela que vai dar para você, aleluia! O Senhor falou hoje de coisas importantes para nós. O Senhor falou de ministério, falou de vocação, falou de conduta, falou de estilo de vida cristã. Nós precisamos ter um estilo de vida cristã. Quando nós andamos na rua, diz lá em Hebreus que existe uma nuvem muito grande, uma multidão nos observando. Estão olhando para nós. Ah, essa aí que é a crente da igrejinha ali? Como é desse jeito ali? Falando alto assim? Que negócio é esse? Ah, crente desse jeito eu não quero ser não. Ah, isso aí é da igreja do pastor Jorge, da comunidade. Aí como é lá? Ai, estão olhando para nós. Então, em nome de Jesus, o seu estilo de vida. Amém? Vocês estão nesse ministério. Esse ministério tem um regulamento. E vocês estão sujeitos a esse regulamento. Porque estão nesse ministério. Talvez você tenha olhado para minha esposa e achado toda bonita, né? Quando o pastor está bonitinho, cabelinho aparado, né? Um brinquinho, você já está de brinco hoje, não está de brinco hoje, tá? E brinquinho, que lá pode. No nosso ministério pode. Se aqui não pode, você tem que estar de acordo com o ministério aqui. Amém? Amém. Você tem que estar de acordo com o ministério aqui, porque enquanto eu andei aqui, eu andei de acordo com o ministério, amém? Amém. Vocês me conhecem, sabem disso? Então, não se iluda. Não, agora eu vou andar assim, porque o Senhor tem dado liberdade, não. A liberdade é dada primeiro ao pastor. Se o pastor se liberar, bem. Se não liberar, não liberou. Ele é o homem de Deus aqui. É ele que me libera. Você fala, não, é não. E para mim, a palavra dele sempre valeu. Quando ele falou não, para mim foi não. Amém. Hoje o Senhor nos aproxima de novo. Eu louvo a Deus por isso. Mas foi no tempo do Senhor. Não foi falando alto e discutindo, graças a Deus, não foi por aí. Eu louvo a Deus por isso. Então, se existe alguma coisa e realmente você não entendeu ainda, olha a Deus, jejue, fale consigo mesmo e com o Senhor, não murmure, mas seja filho do Senhor. Eu não sei o que realmente tem abalado a tua fé, mas se dentro daquilo que o Senhor falou contigo nessa noite, alguma coisa contra você, coloca diante do Senhor agora. Eu vou orar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Não vou chamar ninguém. Muito embora te chamasse, esse espaço aqui não daria, não. Amém. Não daria. Eu quero orar com você. Eu não quero orar para acusar você. Eu quero orar para dizer que o Espírito Santo de Deus nos ama. E Ele quer uma vida diferente para nós. Eu não estou aqui no papel de acusador, mas estou aqui no papel de homem de Deus para trazer aquilo que o Senhor quer para nós. E eu quero te mostrar isso dizendo que eu mesmo fui pego fora do conselho, senão o Senhor não havia mandado me ajoelhar aqui. Se o Senhor não me ajoelhar, porque Ele queria fazer um conselho comigo. Amém? Amém. Significa que Ele queria me ver aqui ajoelhando. Se o Senhor falou contigo, coloca diante do altar agora a tua petição.
Amém? Aleluia. Curva a cabeça, vamos lá. Já que eu estou levando a falar em línguas, agora fale agora. Porque essa língua vai ser de edificação para você. Se o Senhor te levar agora a falar em línguas de alto, e essa língua para edificação da igreja, deixe que o Senhor vai interpretar essa língua e vai trazer a resposta para nós. Deixa o Senhor falar através de você agora. Senhor Jesus. Terminar.